Olá, que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e a paz sejam no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família, com todos os seus. E o que é a graça? A graça é aquele favor imerecido de Deus para conosco. E a paz, o que é? É a tranquilidade de alma. Não é simplesmente deitar a cabeça no travesseiro e dizer que está em paz. Não é simplesmente pensar que a vida está bela, que está em paz. A paz é a tranquilidade de alma. Ainda que as situações sejam complicadas, que tudo pareça errado, pareça contra, a paz predomina, porque é a tranquilidade da alma. É a tranquilidade que nós sentimos quando sabemos que há esperança, que há expectativa. O meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho. Tenho alguns outros vídeos no YouTube, se você quiser, é só digitar o meu nome. E de vez em quando eu brinco, falo, dá um like lá também. Se você receber por outros meios, você vai lá no YouTube, dá um like, não custa nada, né? Não faço isso por dinheiro, mas quanto mais like tiver, mais eles direcionam para pessoas que buscam algum tema específico, né? Mas eu conversava com algumas pessoas, converso durante a semana, e eu dava aula de ética e cidadania para uma turma e alguém sempre falava, por que você não faz um vídeo sobre relacionamento, sobre convivência? E isso não é fácil para ninguém, porque nós sabemos que conviver com pessoas não é fácil, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos pensamentos diferentes, visões diferentes, pessoas se matam por opção política, por ideologia partidária, pessoas se matam até por causa de time de futebol. E nós temos que ter muito cuidado, nos conhecermos, conhecer os outros, os comportamentos, né, os procedimentos. E achei interessante, Salomão, que escreveu o livro, né, Provérbios, vários, e é tão maravilhoso quando você lê Provérbios. E ele escreveu o Provérbios 11, o 2, ele escreveu que em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então eu fui meditar um pouco sobre isso e acabei bolando alguma coisa sobre uma palestra sobre viver melhor. Como viver melhor? Um projeto de viver melhor. Eu me inspirei inclusive no Dr. Augusto Cury, que isso fique claro também para que alguém veja e talvez leia alguma coisa, né? No sentido do que ele fala, e eu não nego. Eu fui inspirado pelo Dr. Cury, tá bom? E comecei a fazer o estudo e algumas anotações, mas pensando o seguinte, para eu aprender a lidar com os outros, que nós chamamos de relacionamento interpessoal, eu preciso de ter um relacionamento chamado intrapessoal, ou seja, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me relacionar comigo e saber os meus limites, as minhas capacidades e etc. Então eu comecei fazendo algumas pesquisas, eu falar um pouquinho só primeiro sobre o estresse, sobre a ansiedade e sobre a formação da memória. Ok? Então, o estresse, você deve estar ouvindo falar em estresse o tempo inteiro. As pessoas falam sobre estresse o tempo todo. Por quê? Porque ele está presente. Ele está presente o tempo todo, realmente. Mas o que é o estresse, então? É aquela sensação que faz a pessoa se sentir frustrada, faz se sentir irritada, ansiosa. Esse que é o estresse. Claro que eu estou sendo bem sucinto, bem simples aqui. E a ansiedade é aquela sensação de apreensão que o sujeito tem, o nervosismo, o medo, né? Aí você vai me dizer, mas e como que a gente separa um do outro e tal? A diferença simples, mas básica, é que o estresse, ele é mais fácil de ser identificado, por quê? Porque eles são fatores externos ao sujeito. Então, são aqueles fatores de fora que trazem a pessoa a uma situação estressante, né? E o que causa o estresse e também a ansiedade? São as pressões. Pressões aonde? No trabalho, pressões na família, pressões no financeiro, e são as pressões da vida, na saúde, na escola, no trabalho, etc. Hoje mesmo eu estava com minha última prova da minha pós-graduação em filosofia. Eu estava com a última prova, 10 questões. A sexta questão eu não achava a resposta de jeito nenhum. E eu tinha pergunta e pesquisa, e fui num lugar, fui em outro, pesquisei no YouTube, pesquisei para todo lado, e li a apostila, li a matéria, vi os vídeos do professor. Nosso professor mandou informações e eu li e não conseguia. Eu fiquei durante os últimos 3 dias meio estressado, porque eu não achava a resposta. São 10 questões. Por fim, eu acabei fazendo
um paralelo e arrisquei a chutar, né, uma delas, mas eu quero crer que nas outras 9 eu vou conseguir a média, que é 7, né? E eu fiquei muito apreensivo sobre aquilo. E a ansiedade, então, essa apreensão, esse nervosismo que nós sentimos, a diferença dele maior pelo estresse é que na ansiedade, muitos desses fatores, eles são idealizados pelo próprio sujeito. Ou seja, eles originam de questões emocionais internas. E são questões emocionais mais profundas. Então, é mais complicado um pouco, porque quando o fator do estresse sendo externo, é mais fácil ser localizado, ser identificado. Quando na ansiedade não, porque é interno, talvez a própria pessoa, o próprio paciente ou sujeito, ele mesmo não sabe explicar aquilo, porque são fatores internos, intrínsecos, de coisas que talvez ele puxou de longe, né? E outra coisa interessante em relação ao estresse, que o estresse também, ele é visto ou definido em 3 fases importantes. E a primeira fase dele, por incrível que pareça, se é que no estresse tem alguma coisa boa, é a fase do alerta. Então, algumas pessoas costumam dizer, ó, a fase boa do estresse é a primeira fase, que é a do alerta, ou seja, é como se uma sirene, né, entre aspas, soasse dizendo, algo tá errado, epa, cuidado aí, tem algo errado aí, alguma coisa não tá legal. Então é a fase importante, que é a do alerta. Depois vem a fase segunda, que é a da resistência. Então a pessoa resiste àquilo, ou não percebe, ou não toma uma atitude. E por fim, vem a terceira fase, que é a da exaustão. Aí a pessoa já deixou, como brincam alguns, na vaca e pro brejo, né? Então tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, muito prejudicial. Né? Então, os cuidados que nós temos que ter. Então, para um relacionamento bom, nós precisamos saber um pouquinho sobre essas situações aqui. Então, nós vamos falar sobre o relacionamento interpessoal, que é com o outro. O que é o relacionamento interpessoal, então? Tanto para a sociologia como para a psicologia, é aquela relação entre 2 ou mais pessoas. E isso acontece onde? Na escola, acontece na família, acontece na igreja, acontece lá no campo de futebol, e implica em normas, em comportamentais, né? Normas comportamentais, em comportamentos que nós temos que seguir, que observar. Tanto que os cristãos, por exemplo, aprendem muito bem isso, que no livro de Atos, né, dos Apóstolos, lá no capítulo 2, 44, eles falam, ó, sejam todos vocês unidos. Então, se as pessoas forem unidas, a relação interpessoal fica mais facilitada um pouco, né? Então depois nós vamos falar um pouquinho também sobre a memória, porque é importante você saber o que é isso. O que é a memória? É a capacidade que nós temos de adquirir, de armazenar, de consolidar também e recuperar informações disponíveis que estão no nosso cérebro. Então essas informações são dispositivos externos que nós gravamos e eles ficam ali, então está registrado. Você, lá quando criança, seus 10, 12 anos, qualquer idade, o que você viu, ouviu ou sentiu muito marcante, a sua memória faz o quê? Ela armazena, ela tem a capacidade de armazenar isso. Ela armazena, ela consolida, né? E também ela recupera. Porque através da memória nós pensamos, já viu quando você vai fazer uma prova e você fala, eu sei essa questão, aí você fica estalando o dedo, bate na cabeça, é o que nós estamos querendo direcionar para essa área, que é onde está o nosso cérebro, que nós temos essa informação, mas a gente ficou, onde que é? Então a memória é essa capacidade que nós temos de armazenar, né? E a memória? A memória genética, que é a primeira. Então vamos falar 3 tipos de memória que eu aprendi, repito, com o Dr. Augusto Cury, tá bem? A memória genética é a memória herdada dos pais, lá, biológica. Então essa memória, quando está formando, a memória já é ligada ali da herança biológica. Então é a memória genética, a gente fala MG, que é a memória genética. Depois nós temos a memória de uso contínuo, ele chama de MUC, M-U-C, que é a memória das experiências vividas, ou seja, todos os dias. Se eu olho para o lado, a minha memória registra uma visão que eu tive. Eu volto para cá, ela vai registrando. Quando eu estava me adaptando o aparelho aqui para fazer isso em forma de selfies, né? Quando eu estava aqui, a minha memória estava registrando tudo. E eu estou falando aqui, eu estou vendo ali que tem umas canetas aqui do lado, que eu tenho um livro aqui, que eu tenho o computador do outro lado, que a caixinha de som está ligada. E isso tudo a minha memória está vendo, são as experiências que nós vamos vivendo no dia a dia, né? A cada momento da nossa vida. Então essa é a chamada memória de uso contínuo. E nós temos também depois a memória existencial.
Essas são as experiências vividas, contudo, são bilhões de experiências que nós herdamos ou adquirimos por toda a nossa vida. Imagina isso. Imagina essa memória existencial gravar tudo que você viveu até hoje. E segundo já foi comprovado, os livros todos definem isso, os especialistas, que a partir de 3 meses de gestação, a criança já começa a ter formação de memória. Você imagina que coisa louca que é, né? Então nós temos aí bilhões de informações na nossa memória existencial. O que acontece com essas 3 memórias? A memória genética e a de uso contínuo e a existencial, elas estão ligadas por quê? Porque tudo que eu passo no meu dia a dia, que é a memória de uso contínuo, é como se fosse enchendo mesmo um HD, como uma informação de computador, ela vai enchendo. E à medida que isso vai acontecendo, a nossa própria memória se encarrega de ir eliminando aquelas outras. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu celular uma lista de transmissão. Então, quando eu faço vídeos, quando eu escrevo reflexões, o que eu faço? Eu copio e abro lá aquela pasta, aquela linha de transmissões que eu tenho e transmito. Então eu vou enchendo, aí uma pessoa me adiciona aí, eu vou adicionando. A memória da linha de transmissão encheu. Então quando eu adiciono alguém, aquela lista de transmissão vai lá embaixo, pega a última e elimina. Então quando eu adiciono alguém na minha lista agora, aí na hora que eu volto à tela, aparece lá embaixo, adicionado fulano de tal e foi retirado. Eu tirei da minha lista. A memória tira automaticamente da lista uma pessoa que está lá embaixo. Por quê? Porque entrou alguém e a memória encheu. O espaço daquele número de pessoas da lista encheu. Então, a nossa memória faz isso. Então, a sua memória de uso contínuo, ela pega o excesso, começou a encher, ela vai lançando para outra memória, que é a existencial, que vai guardando ali. Então, vejam bem, o Dr. Cury, ele faz uma metáfora legal, por isso eu vou repetir, sobre a construção de uma cidade. Então você que está me ouvindo, imagine aí agora você vai construir uma cidade. E tem lá aquele terreno enorme onde será construída a cidade. Esse espaço todo é a memória genética, que é a estrutura completa daquele solo, de onde será construída a cidade. A memória de uso contínuo seria o quê? Tudo que vai ser edificado ali naquele lugar. Então, por exemplo, você imagina uma cidade. Quais os lugares mais utilizados em uma cidade? Nós utilizamos a farmácia, a padaria, o supermercado, né? Então, esse lugar mais usado, mais ali o centro mesmo, onde está estruturada a cidade, é a chamada memória de uso contínuo. E, por fim, a memória existencial seria a periferia daquela cidade. Então, nós pegamos o espaço inteiro de uma cidade, que é a memória genética. Nós pegamos o espaço mais utilizado, que é onde vai ser edificada realmente a cidade, talvez até chamar de metrópole, de capital, né? São aqueles lugares mais importantes que vão funcionar o dia inteiro, o momento todo. E a memória existencial, que são as construções periféricas, aquilo que está na periferia. Mas é interessante o seguinte, antes de nós falarmos como para o relacionamento interpessoal ser bacana e a gente ser feliz relacionando com as outras pessoas, é importante nós sabermos alguns detalhes também legal aqui, sobre 2 coisas importantes que você e eu temos e que nós às vezes distraímos em relação a elas. O que é a primeira? É o caráter. Quando nós falamos de caráter, eu estudei muitas coisas na minha vida e me sinto muito feliz por isso, e não conto isso por vanglória aqui não, é porque eu sempre gostei de estudar. E eu perguntei várias pessoas, professores, sobre caráter e personalidade, e eu nunca tinha uma resposta concreta. Então eu resolvi fazer pesquisas eu mesmo e comecei a estudar sobre isso. Pesquisei muitos especialistas e eu pude concluir assim, para uma síntese bem simples, que primeiro, o caráter. O que é o caráter? É a essência da pessoa, do sujeito. Aquela base principal mesmo, são aqueles traços individuais do sujeito. Isso é o caráter, é aquilo que você tem nato em você. Então nós temos um caráter formado, nós temos esse traço individual. E o que é a personalidade? A personalidade ela vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque a personalidade são as características psicológicas. E essas características que vão ditar o que uma pessoa sente, como ela age, o que ela faz. Então são as características mais marcantes do sujeito.
Então o que acontece com as pessoas, comigo, com você? Nós temos o nosso caráter definido, padrão, decidido, e nós temos a personalidade que nós formamos, nós criamos essa personalidade. Como que nós criamos a nossa personalidade? Eu quero que o outro me veja daquela forma. Então eu transmito para o outro aquilo que eu quero que ele imagine que eu sou. Então eu li há pouco tempo, até achei interessante, que na Roma Antiga as pessoas faziam muito teatro. E às vezes, aquele homem que fazia aquela peça de mal, de ruim, de demônio, aquela peça extravagante, de pessoa má, o que acontecia com ele? Ao término do teatro, nas ruas onde ele andava, na sua vida particular, as pessoas associavam aquele sujeito ao personagem que ele representou. E às vezes acontecia até agressões. Então o que eles definiram? A partir dali eles começaram a criar máscaras. Então eles faziam máscaras, mascaravam o ator, ele fazia a sua apresentação, na saída ele tirava aquela máscara e ele voltava então a ser quem ele era, e as pessoas não sabiam que foi aquele ator que fez aquela apresentação. Então a gente gosta de ilustrar que a personalidade é essa máscara, não máscara no sentido negativo, pejorativo, não. É aquela máscara, é aquilo que a pessoa quer mostrar que ela é, né? E ainda além disso, para o relacionamento interpessoal, nós precisamos de conhecer os nossos temperamentos. Nós temos definidos, alguns definem 5, eu gosto de 4, e por isso vou me basear em 4. Nós temos 4 temperamentos. O primeiro deles, não em sequência, mas um deles é o temperamento sanguíneo. O que é o sanguíneo? O sanguíneo é aquele sujeito precipitado, faz as coisas no repente, na hora daquele impulso rápido. Só que, apesar de ser assim, de impor um pouco de medo, de preocupação nas pessoas que convivem com ele, ele também tem um bom coração. Ele é uma pessoa bondosa, porque da mesma maneira que ele age em impulso rápido, ele se arrepende da mesma maneira. No mesmo impulso que ele faz uma besteira, ele volta para tentar corrigir aquilo, ainda que às vezes nem consiga, porque pode ferir as pessoas. Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós vemos que Pedro era um sanguíneo, porque na hora que Jesus estava sendo procurado, ele foi lá e cortou a orelha do soldado, né, do Malco, né? Então foi aquele impulso rápido, ele foi lá e cortou a orelha, tanto que Jesus o repreendeu, pegou a orelha, recolocou, né, e mandou ele guardar a espada. Então, o primeiro temperamento e perigoso, a gente tem que ter muito cuidado, é o sanguíneo. Depois temos um outro que é o chamado melancólico. Qual que é o temperamento melancólico? É aquele que traz as lágrimas o tempo inteiro, com facilidade. O temperamento das lamentações. Tem um desenho animado, eu brinco, falo que não é da minha época, eu vi no YouTube, que aquele bichinho lá, me parece que ele é uma hiena, ele sai sempre reclamando, aí tudo que vai fazer ele sai falando assim, dia, azar, eu sei que não vai dar certo. Ele sai reclamando, né? E o colega, o companheiro dele, o leão, o Hard, diz, não, Hard, não vai dar certo. O leão é otimista, né? Ele quebra esse protocolo. Então, o temperamento melancólico é aquele que leva às lágrimas, às lamentações, com muita facilidade. Mas o melancólico também é bem detalhista, tem esse lado também importante. E um outro temperamento é o colérico. O colérico, ele age sem refletir, diferente do sanguíneo. Ele age sem refletir. Só que a diferença é que ele não perde tempo em planejamento. Então, ele é colérico. O que é colérico? Um cidadão colérico é aquele que tem facilidade em ficar encolerizado. A cólera faz parte dele com muita facilidade. Basta muito pouco para que ele fique encolerizado. Então, o colérico é um outro temperamento. E, por fim, um outro temperamento é o fleumático. O que é o fleumático? É aquele mais meticuloso. Meticuloso, ele fala pouco, mas fala na hora certa. Quando eu estava dando aula lá, eu sempre observava nas minhas turmas. Tem aquele aluno que fica caladinho, fazendo assim, né, naquela carinha do Zap, de meditação, ele fica olhando assim, ó. Ele grava tudo, ele aprende tudo. Se ele levantar o dedo, você pode se preparar que vem um probleminha para você, porque ou ele vai te fazer uma pergunta difícil, ou ele vai te colocar em alguma situação complicada, ou vai te colocar contra a parede. Então esse é o fleumático, né? E também nós temos 3 situações importantes que nós precisamos saber, que é o ego, o superego
e o id, né? O ego é o central, eu aqui, ó, é o consciente, é a minha consciência, é aqui, o que eu faço, isso é o ego. Nós temos o superego, que são os princípios morais, ele fica de um lado de nós. E do outro lado tem o id, que é o inconsciente, são aqueles fatores reprimidos involuntariamente. Então eu tenho o ego, o meu ego, é aqui, agora o que eu faço, eu tenho o superego, que são os princípios morais, e o id, que são aqueles fatores reprimidos, ou seja, inconscientes. O meu ego quer fazer algo, meus princípios morais definem que eu devo fazer, e esse aqui não. Ele é diferente, ele puxa, é como se tivesse uma corda aqui, um cabo de guerra. O id puxa para cá, e os princípios morais puxam para cá, e fica aquela dificuldade. O seu ego está ali, entre o superego e o id. Então, veja bem, eu preciso de alguns ingredientes, então, para eu ter um relacionamento interpessoal bacana. E quais são esses relacionamentos? Vou te passar alguns agora e a gente já vai já encerrar, tá bom? E alguns ingredientes para a gente viver bem, ter um relacionamento interpessoal, ou seja, com o outro, bacana, nós precisamos ter primeiro, e é inegável, né? A gente tem que ter o amor. Aprender sobre o amor. Você vê que o apóstolo Paulo, quando escreveu os Coríntios, lá no capítulo 3, virou música, canções, pessoas cantam essas canções em bares, em festas, em igrejas, porque de tão sensacional que é. Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, falasse a língua dos homens, e não tivesse amor, seria como um símbolo que retine, olha, sem sentido, né? O que significa o símbolo que retine? Blim, blam, blim, não, ele não tem um sentido, simplesmente é assim, blim, blão, blim, blão. Então, se não tiver amor, é isso. Por isso que Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, numa época complicada, que o povo vivia da espada, não era? Tudo era espada, era na marra, o forte sobre o fraco. O que o apóstolo Paulo chega e escreve lá no capítulo 12, quando ele escreveu para os Romanos, ele fala assim, amai-vos cordialmente uns aos outros. Olha isso, amar cordialmente. O que é isso? Ser cordial com o outro. É você ser sensato, entender o outro. Sabe por quê? Porque você e eu cometemos erros com os outros. Os outros cometem erros contra nós. Se quando alguém comete um erro contra nós, nós levarmos para o lado pessoal, somente nós vamos perder a oportunidade de descobrir a motivação daquele outro que talvez precise de uma ajuda. Isso também é amor. Nós aqui no Ocidente, nós falamos de amor, é meio até vergonhoso. O homem, então, não pode falar em amor, que eles levam para o lado sensual, negativo. Homem não, homem não. O homem também ama e tem que amar. Nós amamos nossa esposa, nossos pais, nossos filhos, né? Então, o primeiro ingrediente para ter um bom relacionamento interpessoal é o amor. O segundo ingrediente que eu coloquei é o respeito. Porque Salomão escreveu sobre o respeito, eu achei sensacional. Ele escreveu lá na carta, né, dos Provérbios 20, 29, ele escreveu que o ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as suas cãs. Olha isso. O ornato dos jovens é a sua força, ou seja, os jovens têm como base a força, o vigor, mas a beleza dos velhos, dos anciãos, são as suas cãs, seus cabelos brancos, que eu não tenho ainda, porque eu estou novo. Então, o respeito é o segundo ingrediente para a gente viver bem, ter um bom relacionamento interpessoal. O terceiro é o suporte. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios 4:1 e 2, ele escreveu assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Quando eu li essa parte, a primeira vez que eu li essa frase, está escrito assim, ó, suportai-vos uns aos outros. As pessoas podem pensar, eu detesto fulano, mas eu vou suportar por amor a Cristo, por amor a Deus. Mas não é isso que ele quer dizer. O suportai-vos, sabe o que é? É igual na guerra. O soldado machucou, o outro vem e coloca nas costas, suporta, ele serve de suporte para o outro. Então, suportai-vos uns aos outros é ser suporte. Tanto que o São Lucas escreveu que todo aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Então, ser suporte para o outro. Casais, parem de brigar por bobagens. Marido e mulher brigarem por uma xícara suja na pia, por um café mais doce ou menos doce. Parem com isso, seja suporte um do outro. Quando um falhar, o outro entenda, eu também falhei já. Um perdoa o outro, se ama, errou, vai lá, dá um beijo, dá um abraço. Fala, não, isso acontece, não tem problema. É ser suporte, suportar, carregar, sabe? Trazer no ombro. O outro está triste, em vez de você ficar triste também, emburrar, tente agradar, dar um presente, faça algo, alguma coisa.
Uma das melhores maneiras de você agradar alguém não é dar a ela aquilo que você pode comprar. É o contrário, você dá aquilo que dinheiro nenhum compra. Você não dá aquilo que você tem, mas aquilo que você é. Isso é que é importante. Por fim, então, o último ingrediente é viver em paz, que é o objetivo de tudo que eu te falei aqui nessa situação de relacionamento interpessoal. Quando Paulo escreveu lá os mesmos Romanos, numa época que a violência prevalecia, ele escreveu algo no versículo 18, sensacional, diz assim, olha, se possível, no que depender de vós, vivei bem, em paz com todos os homens. Que coisa sensacional, não é? Então, tomara que você guarde isso no seu coração, que algo do que foi falado aqui seja importante para você e que você passe a viver melhor agora. Quer ter um bom relacionamento interpessoal, que é com o outro? Tenha primeiro um bom relacionamento intrapessoal. Conheça-te a ti mesmo. Veja as suas falhas, suas limitações, melhore isso, trabalhe isso, faça uma trabalhadazinha naquilo que você ainda é deficiente. Viva bem, seja feliz e um abraço. Da outra vez eu fiz uma continência e um amigo me disse, você fez com a mão esquerda. Não, é porque eu estou fazendo em forma de selfie. Mas eu deixo o meu abraço. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Ótimo relacionamento interpessoal. Conte comigo e até a próxima.